Olá pessoal, falemos do céu da semana. Vemos aí um tempo em que a última semana foi marcada pelo ingresso do Sol em Gêmeos, comunicações de repente um pouco afloradas, assuntos de mídia tomando atenção, informações, papos, conversas, estudos, de repente uma condição mais geminiana, mais volátil de algumas situações puderam ser notadas. E também começamos essa semana com Saturno retrogradando. Temos o movimento retrógrado de Saturno. Quando um planeta mais lento tem a retrogradação, especialmente a partir de Júpiter, a gente nota o seu impacto, algumas questões um tanto inconstantes ou certos imprevistos, mas na semana que isso ocorre, a dinâmica de um Mercúrio retrógrado, um Vênus retrógrado é diferente da de Saturno, de um Júpiter, de um Urano, Netuno, Plutão. Então, o momento de Saturno retrogradar a gente percebe mais, especialmente nesta semana, em função de responsabilidades que a gente precisa repensar ou lidar daqui por diante, ou algo que de certa maneira a gente tem observado que não passa a ter mais tanta importância assim daqui para frente. Então, quando o Saturno tem esse movimento, essa condição, é um ponto de partida para a gente observar uma certa condição de responsabilidades que a gente quer manter para daqui a longo prazo e também não quer manter, né? De certa forma, tirar dos ombros certas questões que eventualmente a gente vem carregando uma certa sensação. Então, um momento em que repensamos responsabilidades de daqui para diante ou para um longo prazo, né? Ou até as consequências de algumas questões que a gente tem agora e que podem refletir para daqui para frente. Outra questão é que desde o final de abril e até começo de junho, até meio de junho, o Saturno está pelos 13 graus de Aquário. Então, quem tem uma posição ali próxima aos 13 graus de Aquário, até lá 18 de Aquário, ou 8, 7, 8 de Aquário, ou até de Leão, que é o signo oposto, é possível que venha a sentir algum tipo de estagnação nesses últimos tempos, especialmente nessa última semana que acontece a antecedência da retrogradação, né? O momento mais estacionário do planeta em relação a esse tempo que ele vai alternar do direto para retrógrado. Então a gente pode ter uma sensação de trava, uma certa dor nas costas, um sono inconstante, alguma questão de trabalho que fica estagnada, às vezes não declarou o imposto, como é aqui no Brasil, passa a reconsiderar algumas posturas. Então a gente tem um momento em que algumas situações podem ter tido uma vagarosidade um pouco maior, ou a gente sentir um certo peso, uma certa estafa um pouco mais intensa, uma certa sobrecarga, que daqui por diante é propenso a um reposicionamento, um melhor fluxo ou um recuo, às vezes volta a fazer algum tipo de exame de tratamento ou de tratativa de negócio material ou de repensar o longo prazo, como eu disse no começo aí das observações de Saturno. A gente repensa as responsabilidades ou até aquilo que está impactando num certo peso para nós, de rotina, de ritmo, até da parte física mesmo. Então, o Saturno, nesse tempo de retrogradação, faz um indicativo de reposicionar questões, ritmo e até obrigações dentro do que a gente lida na nossa rotina e até uma consequência de médio e longo prazo também. No contexto social, tanto a responsabilidade com o coletivo, já que Saturno está em Aquário, então envolve um senso de grupo. Então, quando a gente observa notícias ou questões, por exemplo, de nova cepa da Covid, então um condicionamento de postura que, de certa forma, sem perceber, pode ter sido relaxado, né, de gente que pode ter sido descuidado mais, ou a gente observar mais isso, a gente percebe um pouco mais a responsabilidade alheia. Isso é interessante. Então existe uma tendência de um
reposicionar situações e observar as responsabilidades num senso coletivo também. A própria questão da alternância do ritmo da pandemia, que ainda existe, que ainda está aí, e é bom relembrar as responsabilidades, também vale a observação. Não estranho também essas questões de saturar o limite dos hospitais, até porque o Saturno na casa 12 no mapa astral do Brasil vem impactando já há um ano, desde que, enquanto ele estava por Capricórnio, na casa 12. Então, mesmo ele em Aquário, segue na própria casa 12. Quando ele fica retrógrado, a gente já percebe algumas limitações de UTIs nos hospitais em função da pandemia e da nova cepa. Então, observação das responsabilidades coletivas, tanto para nós como também mundo afora, nesse tempo de Saturno retrógrado aí ao longo da semana dos próximos dias. Então, um tempo que vale essa observação, vale essa consideração também. Semana marcada também pelo eclipse lunar total, que ocorre quarta-feira, dia 26, 5 graus de Sagitário, quando a lua cheia é eclipsada, né? Todo eclipse ele é marcado por uma sequência de um lunar e um solar a cada 15 dias, ou pode ser um solar e um lunar, independente da ordem, e 6 meses depois, uma sequência de 2 seguidos a cada 15 dias. Todo eclipse ele tem um fator de impactar, uma elucidação, de trazer à tona a questão. É como uma lua nova mais exata ou uma lua cheia mais exata. No eclipse lunar, a Terra está ao meio do Sol e da Lua. Então, é uma lua cheia mais exata, tão mais exata que eclipsa, escurece a Lua, né? A Terra escurece a Lua, a sombra da Terra. E no caso do solar, é a Lua no meio da Terra e do Sol. Então, esse eclipse do meio dessa semana, ele já vem sendo notado ao longo desses tempos em relação ao impacto nas informações, na mídia, nos debates mais fervorosos. No ano passado, quando houve o eclipse lunar em Sagitário, ali por final de maio, tivemos a consequência das questões do George Floyd. O eclipse daquela época foi no dia 5 de junho e tudo aconteceu no dia 25 de maio. Um eclipse lunar em Sagitário, lá pelos 15 graus, junto ao ascendente dos Estados Unidos, em função das manifestações pela morte dele, um clamor por justiça. Então envolve esse tempo que se assemelha ao momento atual também. O eclipse ocorrendo em Sagitário, ele elucida, traz à tona questões dentro dessa área astrológica, né, do eixo Gêmeos-Sagitário. No caso, por exemplo, do Brasil, tivemos uma notabilidade já de um aumento das questões da pandemia, um fator novo, a cepa. Esse eclipse é oposto à Lua no mapa astral do Brasil. O Brasil, por exemplo, tem a Lua a 6 graus de Gêmeos e o eclipse é a 5 graus de Sagitário, lado oposto, né? Então, a questão da saúde, a Lua rege a casa 6, rege Câncer no mapa do Brasil. As questões de saúde já vêm à tona, a gente já observou uma sinalização com Saturno em movimento retrógrado, com a questão dos hospitais, um fator do limite de situações de crescimento de porcentagem nas UTIs. A questão da saúde tendo essa situação, também é um fator da vacina, dessa alternância do ritmo, de novas, da Pfizer entrando mais presente, algumas questões atreladas à forma como vem conduzida a vacinação para determinados grupos, uma certa antecipação para alguns aqui, em outras regiões ali. Então, o fator saúde, o fator ritmo, essa percepção também de uma tendência, de uma onda, um crescimento de casos, é propensa com essa condição de eclipse nesses tempos. O eclipse ele impacta para o semestre, então a gente segue numa toada de observação com ritmo atrelado à rotina, saúde, mesmo alguns lugares podendo reduzir a faixa de comércio, flexibilizar mais para algumas, ou
dependendo do que a gente perceber, voltar um nível mais de rigidez. Especialmente para nós, importante observar os 5 graus de Sagitário, essa região no nosso mapa astral, o que tiver por lá, mesmo planeta, observar o planeta e o regente, o signo que esse planeta rege, a casa a qual ele rege, e também mais adiante, quem já quiser especular, no dia 10 de junho, o eclipse solar a 19 graus de Gêmeos. Só para ter uma ideia, o eclipse ele já manifesta uma propensão um mês antes, na tolerância de um mês antes. A gente pode ver, por exemplo, o fator da Rita Lee. A Rita Lee tem um ascendente em Aquário, tem Urano a 23 graus de Gêmeos, e o eclipse do dia 10 será a 19 graus de Gêmeos. Então teve a identificação de um tumor no pulmão, né, da Rita Lee, pulmão associado ao signo de Gêmeos, justamente a posição do regente do ascendente dela. A gente na torcida para que ela se recupere bem, que fique de boas, até porque é uma referência especialíssima, né? Capricorniana nata. Então a gente já vê um sinal, por exemplo, na Rita, a sinalização do eclipse evidenciando alguma questão. Nem sempre é questão drástica. É claro que o eclipse ele tem um fator meio do revelar, de um certo susto, de um pá, né? É como o Sol ele escurece, traz à tona o seu brilho. Como estamos no eclipse lunar, escurecerá a Lua, depois vem à tona. É como o que acontece no céu, né? Escureceu, depois surpresa. Então, o eclipse tem uma evidência de questão, traz à tona assuntos, conversas, remaneja situações no trabalho, desvenda-se mistérios, alguma questão de saúde, de doença, de exame de alguém, alguma coisa que a gente estava ali sem saber o que era, vem à tona uma questão dos nossos assuntos de rotina, dia a dia, esclarece algumas questões, põe-se à mesa pautas, né? É tratado algumas questões um pouco mais na chincha. Então vale uma atenção com os ânimos e com os nervos também nessa condição, para que não sejam postas verdades absolutas. É um eclipse lunar em Sagitário, então certas imposições, certas verdades, a gente não entrar muito num otimismo com certas expectativas de assuntos ou até de temas coletivos, mas também não deixar que sabotem alguns ideais, alguns idealismos que a gente tenha por causa de verdades dos outros nesse sentido. Então, o tempo de eclipse evidencia um novo momento para muitas situações, para muitas pessoas também, seja ele solar ou lunar. Então, como a gente vem nessa quarta-feira com esse eclipse lunar, as questões atreladas a relacionamentos podem impactar. Todo eclipse lunar, como é uma oposição Sol-Lua, é uma lua cheia mais exata, observar a forma de conduzir certos assuntos, ou a gente perceber também situações que ficam evidenciadas para outras pessoas que cercam a gente também com um pouco mais de frequência de convivência. Claro que o eclipse é propenso a um fator transformador, um fator de transformar algo na área que a gente pode vivenciá-lo e gerar um ponto de partida para andamento das questões a partir dessa transformação. Para algumas pessoas é marcante, é uma transformação mais intensa, especialmente as pessoas que têm nodos no eixo Gêmeos-Sagitário, pois nasceram em períodos de eclipses por Gêmeos e Sagitário. Isso é interessante saber, tá? Você tem nodo em Sagitário, seja sul ou norte, há todo indício que você nasceu numa época de eclipses por Gêmeos e Sagitário. Então, sentem mais o impacto do eclipse para uma transição, para um novo ciclo, a área onde acontece dá um fator de guinada, de redirecionamento. Outras pessoas também, outras pessoas com Sagitário forte no mapa, seja no Sol, seja do ascendente ou com posições, e mesmo
independente da casa astrológica, aquela área astrológica, qualquer outra posição para todos em geral, é fator para uma transformação, algum rumo diferenciado, um upgrade, né? Para alguns mais forte, intenso, que fica para um semestre, para outros um pouco mais sutil, às vezes não tem planeta por lá, pode ser uma sutileza mais ao longo desse mês, da semana. Agora, para outras, pode impactar o semestre. E outra que o eclipse também, ele pode vir a prazo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente perceber alguma consequência de situação naquela casa de Sagitário ou de Gêmeos, do qual virá o outro eclipse, mas especialmente o dessa semana em Sagitário, uma sinalização de alguma questão, mesmo que não seja para agora. Do mesmo modo que às vezes se sente um mês antes, ao longo do mês e até do bimestre, digamos assim, 2 a 3 meses, alguma consequência de situações que podem ser direcionadas, mais cultivadas ou plantadas por esse momento, algo que está sendo um tanto mexido, e que gerar uma explosão, uma transição, para daqui a algum tempo, 1 ou 2 meses também, ser notada em função desse tempo de eclipse na região Gêmeos-Sagitário. Eclipse lunar em Sagitário também envolve questões atreladas aos assuntos associados simbolicamente a Sagitário. Estudos, viagens, contatos à distância. Então esse fator sendo impactado em assuntos pessoais e assuntos coletivos. Então, às vezes, a abertura de algum lugar para poder frequentar, para poder viajar, para agendar uma viagem, ou para vir à tona algum tipo de lei ou obrigatoriedade, ou uma forma de autenticar algum tipo de situação legislada, digamos assim, né, para se fazer alguma coisa. Impacta em estudos, numa consequência para procedimentos educacionais, de professores, de situações atreladas à fé, à religiosidade, essa tensão atrelado aos países do Oriente. Então isso impactando esse momento também para procedimentos de contatos à distância, de temas da educação, da justiça, de leis, até da CPI. No Brasil, esse eclipse em Sagitário é na casa 10. Então deve impactar de forma muito intensa a questão de poder para, se não uma transformação na condução de quem lida com o nosso poder, há um impacto na popularidade a ponto de refletir de médio a longo prazo no que envolver a imagem do presidente ou de quem comanda a nação. Então, envolve esse tempo para as questões coletivas no sentido dos temas sagitarianos, atrelados a leis, à justiça, a contatos à distância e até a ideais que a gente possa lidar e vivenciar em assuntos nesse sentido na nossa vida pessoal. Quinta-feira a gente tem quadratura Vênus-Netuno, que é um aspecto desafiador na questão de relacionamentos, ilusões, falsas impressões. A gente requer um pouco de atenção para não criar uma deprê, né? Não ficar de bode em função de parte afetiva, de quem não liga, de quem não manda mensagem, né? Esse termo amarrar o bode, né? Que é bem condizente com o tema de quadratura Vênus-Netuno. É um alerta para não amarrar bode à toa, né? Sabe que é muito usado no final dos anos 80, lá na época do Gaspar Kundera, a novela Top Model, que eu vejo de vez em quando no Globoplay, essa coisa de às vezes você amarrar o bode preto. Eu não vou ficar amarrando esse bode preto não, compadre, eu vou reagir. Né, de querer ficar lembrando do falecido, da pessoa que não liga, daquela história que acabou. Então, todo um fator associado às vezes relacionamentos, a situações de noias, de cismas, de falsas impressões, tanto passadas como de presentes, aquela sensação de culpa à toa, a troco de nada, né? Não ficar numa vibe meio fim de tarde, Cláudia Telles, né?
lembrou do Fim de Tarde, da Cláudia Telles, né? Então é uma sofrência, uma armadilha para não entrar em uma certa sofrência desnecessária ao longo da semana, até porque temos coisas demais para nos preocupar, né? Então, momento aí de atenção para não exagerarmos em algumas expectativas, em assuntos associados até mesmo nas relações que a gente tem, não criar uma tridimensionalidade em função de alguma conversa com um parceiro, ou com uma paquera, ou até numa parceria. A gente é propenso a perceber alguns enganos, algumas falsas impressões, sim. Tá? Em quadratura Vênus-Netuno pode cair certo véu, cair certa máscara, e a gente desatar algumas questões em função da realidade que pode vir à tona de algo que a gente tinha uma expectativa diferente. Então, tem uma propensão a uma mudança de expectativa e da forma como a gente lida com certas relações. Tem uma certa triagem na expectativa de relacionamentos, num sentido geral. Outra atenção é com desperdícios, despesas desnecessárias, modas um tanto que não acrescentam em nada e é um tanto ondinha, né? Um lado de Maria vai com as outras. Vênus é um planeta associado à estética, à moda, então num senso coletivo, às vezes a gente precisa ter um certo cuidado e discernimento para não entrar num certo senso de ridículo com certas modas ou com certas questões que queiram colocar ou impor também, né? Ainda mais nesses tempos de consumo, presente de Dia dos Namorados, etc. e tal. Outro fator é a atenção com despesas, com consumo, com certos exageros, especialmente para que a gente não tenha perdas desnecessárias. Poder dar uma atenção com a nossa contabilidade, com um pouco mais de veemência também. Não vale um momento de ponderar o que a gente usa, o que a gente tem, até para poder desfazer e priorizar o que for um pouco mais essencial para não se perder em supérfluos no sentido geral. Vale um cuidado também com distorções na comunicação, até porque nós tivemos no final da semana que passou Mercúrio quadratura Netuno, e agora com Vênus também, a gente pode perceber uma falsa impressão que a gente teve de comunicação mal colocada na semana anterior, ou que veio para nós. Ponderar também a condução de certas conversas, momento dessa observação para não haver uma impressão errada com boatos que outras pessoas colocam, ou que a gente possa lidar nas nossas relações, especialmente com quem a gente também tem vínculo afetivo. Esse tempo de quadratura Vênus-Netuno recomenda a atenção para não exagerarmos na falsa impressão sobre algum assunto e sobre alguma questão que outra pessoa esteja a tratar e que a gente participe de alguma maneira. Final de semana, Mercúrio estaciona para ficar retrógrado. Isso devemos falar da retrogradação de Mercúrio mais para a semana que vem. Porém, como acontece o tempo de estacionar, né, entre sexta e sábado, o finzinho da semana requer atenção com certas estagnações, especialmente não agendar alguma coisa um pouco mais importante comercialmente ou de atividade cultural, até nesse tempo que Mercúrio deve estacionar entre sexta e sábado. Então, um tempo aí de alerta para uma atenção com o nosso ritmo, com as questões de comunicação, as ferramentas mais usuais do nosso dia a dia, da rotina de comunicação também. Não estranhem se já para o fim da semana apresentar algum tipo de contratempo com a forma de usar ferramentas da nossa rotina, ou de lidar com alguma atividade, algum contratempo que a gente perca alguma coisa. Um tempo aí de ponderar, de cautela, de evitar dar um passo maior para alguma decisão importante mais ao fim da semana entre sexta e sábado, e de cuidado com o tom, com a forma de lidar com a comunicação também. Mas o retrogradar de Mercúrio a gente abordará mais no próximo céu da semana. Bom, pessoal, semana de eclipse, semana de posições importantes, como a retrogradação de Saturno que a gente falou. Quero agradecer mais uma vez a atenção de todos, desejar uma ótima semana, com um agradecimento especial a quem
posta no Instagram, visualiza no IGTV, também pelo YouTube, pelo Telegram. Ótima semana a todos, um abraço.